2 semanas de férias aí, viajando. Voltei ontem de viagem e tenho uma grata alegria de contar aqui com a palestra de uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa com quem eu aprendi muito. Muitos que estão aqui aprendem, estão aprendendo, talvez ainda vão aprender, porque ela nos mostrou uma metodologia chamada Pathwork, metodologia de autoconhecimento. Então, eu tenho a grata alegria de ser aluno dela, serei eternamente seu aluno, e calhou de ela estar aqui num módulo para uma turma mais avançada, e aí na prainha, mas ela veio para cá, depois vamos deixar ela lá de novo, e veio trazer um tema que fala sobre o medo de amar. E aprendemos com ela, enquanto também, de que onde tem um medo, tem um desejo também, mas eu não vou falar mais nada, porque senão vou tirar essa alegria, esse prazer de ela falar para a gente, né? Com muita alegria que a gente recebe aqui pela segunda vez, né, Claudete? Nossa querida Claudete Nóbrega, que vem de João Pessoa, Paraíba. Jânio, pega o microfone dela, pega aí. É verdade. Eu quero dar aquela coisa fálica, assim, bonita, né? Aí eu vou lidar com a frustração. O negócio aqui tá chique. Eu quero convidar vocês a um primeiro passo, antes que a gente entre nesse tema. E o primeiro passo é trazer a consciência para o que está acontecendo com você agora. Aí, no seu corpo, no lugar onde você está. Leve a sua percepção para você e pergunte-se: o que eu estou sentindo agora? Se alguém quiser dizer em voz alta, ok? Se não, apenas traga essa reflexão. É uma pergunta bem simples. Você está em um grupo de amigos, você foi convidado para a noite de hoje, alguns de vocês. Outros já são partes regular dessa estrutura de ensinamentos. Mas pergunte-se, diante desse tema, o que acontece com o meu coração? E eu quero agradecer a partir dessa pequenina reflexão. Nós vamos falar um pouco mais a respeito desta pergunta, que é o mergulho para o centro. Mas eu quero falar inicialmente da minha alegria de estar aqui, de encontrar tantos vocês que moram aqui dentro, que fizeram por onde sustentar, ganhar, manter, ampliar e me ensinar a respeito do meu medo de amar. Com cada aluno, com cada pessoa com quem a gente troca, a gente aprende a respeito do que é o medo de amar. É uma das maiores dificuldades do ser humano, embora seja o maior anseio. Cada um de nós traz de forma intrínseca o anseio pela experiência de amar. E a gente precisa se reflexionar. Este anseio traz o que mais junto com ele? Traz o medo. Então, esse é o primeiro convite. Quando eu vi o tema dessa palestra, quando eu ouvi pela primeira vez esse tema, o que aconteceu comigo? O que aconteceu no momento em que eu ouvi medo de amar? O que me motivou a partir daí, dar um passo de chegar aqui esta noite? Então, tome uma respiração nessa primeira parte de reflexões. Esse é um tema fascinante, porque ninguém tem medo aqui, não é verdade? Algum de vocês tem medo? Pois eu quero contar para vocês algo que eu vivi hoje de manhã cedo, dentro do tema dessa palestra. Eu vivi duas coisas hoje muito importantes. Primeiro, que essa palestra está pronta há dias. Então eu estava assim, estou despreocupada, posso fazer meu módulo, trazer os outros ensinamentos, porque essa parte já está toda bonitinha, arrumadinha. Aí hoje pela manhã eu recebi um telefonema. Eu estou sintonizando com trazer a experiência do medo de amar. E aí eu recebo um telefonema de uma cobrança de conta de luz da minha casa.
E eu ouvi aquilo, parecia tão longe de mim, sabe? E disse assim, mas a senhora está devendo. Não estou sabendo não. A senhora está devendo e... A voz era bem interessante. Se a senhora não executar o pagamento hoje, o nome da senhora vai para o SPC, vai para o Serasa, o nome do Serasa, né? O nome do seu marido também. E começou, ele disse, para. Eu agradeço as ameaças. Assim mesmo, o telefone. Não estamos ameaçando. É assim que eu me sinto. Eu agradeço as ameaças. Não preciso que você me lembre as minhas obrigações. Porque eu cumpro com os meus compromissos pela consciência de que os fiz. Não porque você está me ameaçando. Eu vou averiguar se eu tenho algo em atraso e eu tomo as devidas providências no tempo cabível. Mas não foi esse diálogo que me incomodou. Foi a fúria que veio de dentro de mim. Eu tive uma vontade tão grande de esganar aquela criatura. Vocês não imaginam? Na mesma hora que essa fúria fez eu caí na armadilha. Na hora eu me dei conta. Uau, você está com uma palavrinha de 4 letras que você vai trabalhar hoje, que se chama medo. É só isso. E eu fiquei respirando dentro daquela onda de medo que se expressou como fúria diante de algo que eu nem sei se é verdade. Percebe? Alguém já viveu isso alguma vez, em algum momento? Foi assim, incrível. Aquilo fez tomou meu corpo e eu respirei bastante. Tudo bem, fui fazer minha meditação, segui meu dia normal, achando que estava tudo maravilhoso. E estava. Na hora do almoço eu tenho outra surpresa. Eu abri o computador por precaução para conferir minha palestra. Essa. E quando eu abro o computador, toda a palestra estava desconfigurada. Aí eu respirei e comecei a rir sozinha. Que bom, estamos na hora do almoço, eu refaço tudo em 2 segundos aqui, tá tudo bem? Mas me conectei de novo com o tema da palestra. Qual é a diferença entre este episódio e o primeiro da manhã? A diferença é que o segundo episódio não disparou o medo, mas o primeiro sim. Percebem? O primeiro episódio me trouxe para o tema da palestra. E o segundo episódio me trouxe para a onda de amor pela consciência de que eu tinha feito a palestra e que eu posso fazer novamente. E que eu posso chegar aqui e não ter nenhum slide para apresentar. E a palestra vai sair do jeito que eu puder dar conta. Vocês entendem a diferença da historinha? Pela manhã foi uma enxurrada de energia. E na hora do almoço foi uma aceitação calma do próximo passo. Sentei, fiz tudo outra vez e fiz uma cópia de segurança. Que eu não tinha feito antes. Percebe? Então isso é para a gente compreender como é a tecedura do que está dentro do medo de amar. Eu ancoro, junto com vários outros colegas, uma disciplina espiritual que o Jânio já apresentou, chamada Péfora, que foi canalizada por uma mulher, há muitos anos atrás, a Eva Pierracos, e essa é a palestra de número 72, na ordem da canalização. Nessa palestra, e esta palestra é uma das que mais me ensinam a respeito do quanto eu estou longe de alcançar aquilo que eu tanto desejo. Porque se um simples telefonema me tira daquele lugar de centro, quiçá uma situação maior. Então é para a gente refletir e aprender que se de verdade o meu anseio é amar, eu preciso atravessar o portal do medo inúmeras vezes. Enquanto existir qualquer distorção dentro de nós, nós vamos fazer contato com o medo. Enquanto estivermos longe do ponto luminoso, que se chama entrega, que é igual a amor, vamos estar tocando o medo muitas e muitas vezes. Quem pode passar aí uma vezinha? Então, o guia dessa palestra faz um convite. Uau, funcionou. Pode voltar. Ele já acelerou o negócio. Então, o guia dessa palestra diz algo que é fantástico, que todo mundo anseia, que é encontrar um lugar interno de amor, porque ele é o único poder existente. A partir deste poder, tudo é criado. A
poder, os universos existem. Certo? A partir deste poder, nós respiramos, nós trocamos uns com os outros. Nós temos as plantas, os minerais, os vegetais, os minerais, os animais e toda outra gama de mundos que não conhecemos ainda. A partir desse único ponto, um amor poderoso. Então, nessa palestra, o guia nos ensina muito profundamente o que é um amor poderoso. O amor poderoso é aquele que pode receber qualquer imperfeição. Recebe porque ele é flexível. Por isso que ele é poderoso. Ele é flexível. Então aquilo chega, faz uma moça, mas não destrói. Aquilo faz uma moça, a moça restaura-se. Faz uma ferida, a ferida restaura-se. Então o anseio nosso pela experiência de amar é igual ao anseio pela experiência de poder. E o poder, ele precisa ser exercido por nós a partir do coração. Então, o centro nosso se chama coração. A partir dele, tudo mais é posto em movimento. Mas existe um desafio. Para que eu aprenda a amar, o que é que eu preciso? Agora você passa. O que é que eu preciso? O que é necessário eu descobrir para que eu aprenda a amar? Alguém sabe aqui? Bora em voz alta, alguém? Umzinho só. Tolerância. O que mais? Respeito. Respeito. O que mais? Confiança. Podemos trazer inúmeras palavras a respeito. É necessário descobrir 3 aspectos básicos. Apenas 3. Só. Observe. Eu preciso descobrir onde eu não consigo amar. Aonde hoje, pela manhã, naquele telefonema, eu não consegui amar aquele ser que estava do outro lado, que tem um rosto que eu não conheço, que tem um tom de voz que eu ouvi, mas que eu não sei quem é. Onde é que eu não consigo amar? O que chega na minha vida de dificuldade, o que chega na minha vida que me tira da minha zona de conforto. Então essa é a primeira tarefa nossa, se desejamos viver a experiência de amar. Porque onde eu não consigo amar, é onde eu tenho medo. Medo de me envolver, medo de ser translúcido diante do outro. Então, aonde eu não consigo amar? Ótimo, é muito bom. Eu não consigo. Ou seja, não estou maduro o suficiente para. Não é assim? Quando eu não consigo, é que uma parte minha ainda não está madura o suficiente para que eu me permita viver a experiência de amar. Mas tem a segunda reflexão, que não é mais não conseguir. Aonde eu não quero amar. Então, aonde existe o eu não consigo amar, dentro deste não consigo, tem uma voz bem profunda, bem silenciosa que diz, eu não quero amar. E a gente precisa se perguntar, por que mesmo que eu não quero amar? Já que eu tenho o discurso que eu desejo amar, já que eu tenho o anseio no meu coração pela experiência de amar. Qual é a parte minha que não quer amar? Esta parte que não quer amar se encontra onde? A gente tem a palavrinha de 4 letras. Medo. Então, a parte que diz, eu não quero amar, está alicerçada no medo. Novamente, estamos chegando no tema dessa palestra. Não dá para falar de amor sem falar de medo, nem falar de medo sem falar de amor. Mas tem um terceiro ponto que me leva a uma reflexão mais profunda. Por que eu resisto, amor? Eu anseio. Eu desejo, eu falo sobre isso, eu busco isso nos relacionamentos de forma geral, nas circunstâncias de forma geral. Mas por que eu resisto à experiência de amar? Alguém faz uma ideia de por que resiste à experiência de amar? Medo de? Ótimo! Medo de sofrer. Que outra possibilidade existe? Medo de sofrer é uma delas.
Bora, medo de que mais? Medo de me decepcionar. A gente pode enumerar vários. Medo de desmanchar-se. Olha o que nossa amada está trazendo aqui. Eu resisto ao amor porque eu acredito que se eu amar, eu vou me desmanchar, eu vou me dissolver. E isso é igual a entrega. Se eu parar de resistir ao amor, eu vou simplesmente me entregar. Eu vou fluir. Então, por medo dessa fluidez, eu digo não à experiência que eu mais anseio. Fica claro o que eu estou falando até aí? 3 pontos fundamentais que nos impedem de viver a experiência de amar, mas que nos levam diretamente a sustentar a experiência do medo em nossas vidas. Eu não consigo amar é um passo da minha infantilidade. A consciência infantil dentro de mim, que viveu a experiência de se sentir machucada, traída, abandonada, violada, rejeitada, humilhada, essa parte da consciência infantil que viveu essa experiência, por ter sido em uma infância muito tenra, acredita que não consegue amar. E um adulto não questiona essa parte. Então, essa parte infantil que viveu a experiência da dor, ela acredita de verdade que não consegue amar. Mas esta parte infantil que viveu essa experiência tem dentro de si um desejo secreto de não querer amar. Porque na crença infantil, se eu amo, eu vou ser machucado de novo. Percebem como é que funciona dentro? É algo pensado por a gente? Não. Nós precisamos de muito trabalho pessoal para encontrar esse caminho. Mas se a gente começa a questionar-se a respeito, a gente vai vendo a lógica emocional que a nossa criança interna fez quando era bem pequenino e viveu experiências dolorosas. Essa parte que endureceu, é ela que diz, eu não quero amar. É essa mesma parte que diz, eu resisto ao amor, porque se eu amar, eu me espatifo de novo. Eu me dissolvo. Eu não existo. Então nós temos o medo de deixarmos de existir se vivermos a experiência do amar. Agora veja, a gente teve no primeiro slide uma frase que diz, o amor é o quê? É o único poder, não é o poder. É o único poder. Se o amor é o único poder e eu abro mão da minha experiência de amar, eu estou abrindo mão de quê? Do poder amoroso que eu sou. Percebem? Se amar é o único poder e eu resisto ao amor, e eu me nego ao amor, e eu passo a acreditar que eu não consigo amar, eu estou abrindo mão de viver a experiência mais poderosa, mais transformadora, mais avassaladora que um ser pode viver nesta dimensão onde nos encontramos. Vamos respirar um pouquinho? Respira e solta. Vamos para o próximo? Então, observe o que a gente vai olhar. Por que existe mesmo medo de amar? Lembra que eu saí falando tópico por tópico? Porque existe imaturidade em nós. Hoje, no nosso corpo adulto, nós ainda acreditamos que somos aquela criancinha indefesa que se sentiu machucado, violado, traído, abandonado e etc. Nós ainda acreditamos que somos pequenos. Respira. Então, essa imaturidade nos traz para a irrealidade. Porque é verdade que eu sou pequeno? É verdade que se eu viver uma experiência de decepção, eu vou morrer? Eu vou desaparecer? É verdade que eu vou sofrer
como eu sofri quando eu era criança? É verdade, se uma pessoa me trai hoje, eu vou morrer? Eu não morri lá atrás. Se eu não morri quando eu era pequeno, vou viver isso agora, nesse corpo, com uma parte da experiência que eu já adquiri? Mas a gente não questiona. Essa imaturidade traz a irrealidade. E o adulto, por não questionar e não ocupar o lugar que ele tem em nós aqui, começa a acreditar que essa irrealidade é real. Então, o adulto em nós diz: eu não me abro para a experiência de amar porque eu vou ser rejeitado. E aí impede o fluxo deste poder amoroso e amor poderoso através do seu sistema e da manifestação da sua vida. Mas essa irrealidade causa algo, causa infelicidade. E quando nós nos sentimos infelizes, nós tocamos o lugar que anseia amar. A gente toca aquele lugar. E quando a gente toca, de novo a gente anseia que essa especificação desse único poder existente, que existe dentro de nós, venha para a superfície. Então, a infelicidade vai nos levar para os conflitos e vai nos conduzir diretamente para a escuridão. O que é que nós chamamos de escuridão? Ignorância. Eu ignoro que só eu, no adulto, posso fazer a escolha pela experiência de atravessar o portal do medo e encontrar, revelar, manifestar e viver a experiência de amar. Vamos dar mais uma respirada? Então, emocionalmente, existe o medo de amar pela nossa ignorância. Eu ignoro que hoje eu posso dar conta de experienciar o amor. Eu ignoro que o meu corpo sustenta a experiência de amar. Eu ignoro que a minha mente pode acompanhar o processo da experiência de amar. Eu ignoro que eu posso acessar o melhor que existe em mim. Então, eu ignoro tudo isso porque eu estou focado, mantendo e alimentando a minha imaturidade. Ou seja, a minha identificação com aquela experiência infantil que foi dolorosa. Com aquela experiência infantil que a criança, na época, não pôde compreender. Fica claro até aí de que é que nós estamos falando? Você pode passar a seguinte. Então, existe o medo de amar. E de novo nós voltamos para o amor é o estado de consciência natural e puro da alma. É o nosso anseio. Percebem? Como a gente veio do amor, tocou o medo, estamos voltando para ele. Um estado de abundância, positividade, produtividade, expansão, crescimento significativo com e no universo. Quando eu toco a experiência de amar, eu participo de forma ativa, consciente do processo da criação. Eu me torno um co-criador das minhas próprias experiências e na minha interação nós construímos universos, construímos novos campos de manifestação da consciência divina. Então, quando eu me recuso a viver a experiência de amar e me alimento e solidifico no medo, eu também me recuso a co-criar com o divino. E isso se chama autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade só adultos podem ter. Criança não é responsável. Criança é responsabilidade dos pais. Percebem como é? Então, se criança é responsabilidade dos pais, a parte infantil dentro de cada um de nós, de quem é a responsabilidade? Do adulto que eu sou. E que eu me recuso a assumir plenamente. E que ao me recusar a assumir plenamente este adulto, eu me recuso a participar
da expansão e do crescimento com e no universo. Veja que a nossa recusa e a nossa insistência em estarmos dentro do medo nos separa do ato da criação positiva, fluida, harmoniosa, prazerosa no universo. Vamos tomar uma respiração? Você pode passar? Então, esse é o convite para que a gente toque novamente o grande anseio da alma humana, que é a experiência de amar. E, para isso, nós precisamos construir a expressão da verdade. A verdade, hoje pela manhã, naquele telefonema, é que eu tive medo de dever. Essa aqui é a verdade. Aonde essa experiência está, é a minha investigação pessoal. Percebe? A verdade é que quando eu descobri que o computador tinha desconfigurado tudo, eu não toquei o medo, eu toquei um ponto de alegria. Essa verdade me colocou em contato com algo produtivo e eu fiz 2 modelos e ainda trouxe para as meninas escolherem o que era melhor. Percebe? Então, observe o que é quando estamos na experiência do medo e quando estamos fora da experiência do medo. Eu poderia nem contar isso para vocês, mas foi muito profundo e significativo. Foi uma avalanche que eu senti. E não seria honesto eu estar aqui falando a respeito do medo, depois de ter vivido um episódio no mesmo dia tão forte de dentro dessa energia. Então é legal, a gente vai perdendo o medo de se colocar. Teve outra coisa que aconteceu. As meninas me mandaram linda a divulgação. Eu não vi, que era um link para que as pessoas estivessem me assistindo fora. Vocês pensam ali? Eu não vi. Achei lindo o cartaz, maravilhoso, gratidão, blá, blá, blá. Beleza. Quando foi ontem, um grupinho escreveu assim: estaremos assistindo a sua palestra amanhã. Eu, como assim? Vocês estão em Fortaleza? Não, Claudete, hello, a gente vai assistir. Aí eu, meu Deus, onde eu me meti? Primeiro pensamento, né? Primeiro, onde eu me meti? Aí eu fui olhar, é verdade, tinha um link tão claro, num azul tão bonito. Eu só vi o cartaz. Por que será mesmo que eu só vi o cartaz? Veja, eu não tenho dificuldade de falar em público, não, adoro. Sou muito metida nisso. Mas, quando eu vi o link aberto para quem quer que esteja, aonde esteja, que recebeu esse negócio, posso estar assistindo o que a gente está falando aqui? Bom, bom, bom. Medo. E medo de quê? A pergunta para mim é essa. Sabe com medo de quê, Claudete? Essa é a verdade que você vive. Aí aquilo fez, então fiquei super feliz. Saber que os meus alunos estão lá vibrando, né? Entusiasmados. E outras pessoas que eu nem sei quem são. Mas foi o segundo passo. O primeiro foi, eu me meti. Tá? Tu vai para a seguinte? Então, essa verdade de estarmos inteiros vai nos levar a encontrar a resistência a amar. A parte em nós que está endurecida. Vocês estão se dando conta que eu voltei lá de novo, no segundo slide? Onde eu não consigo amar. Onde eu não quero amar. Lembram disso? E o terceiro, quem lembra? Onde eu resisto. Onde eu resisto a amar. Essa é a resistência. A simplesmente fluir e ser parte do universo. Porque nós somos, precisamos nos lembrar, precisamos saber que somos. Então, onde é que eu resisto a ser parte consciente desta criação linda que está aqui? Onde eu resisto a tornar a minha vida plena, pulsante, vibrante, consciente de que sou eu que estou escolhendo isso. Pode ir para o seguinte. Então, onde é que eu resisto isso? Aí observe o que é que a gente vai encontrar aqui. Pode dar outro clique que ele chega. Faz parte do meu aprendizado. A gente precisa encontrar a resistência em amar nas falas que o Tom trouxe. Encontrando as polaridades. Então, de um lado eu tenho desejo, do outro eu tenho medo. De um lado eu tenho ódio, do outro eu tenho o quê? Não. Eu tenho o amor de um lado, o medo do outro. A gente está falando disso. De um lado, tiramos o ódio.
De um lado eu tenho raiva, do outro lado eu tenho o quê? A compaixão. De um lado eu tenho tristeza, no outro eu tenho o quê? Alegria. A gente precisa encontrar o equilíbrio entre os extremos. Qual é o equilíbrio que nós vamos viver entre medo e amor? Para que a gente possa sair do ponto de resistência. Reconhecer um ponto que estamos, no momento que estamos vivendo a experiência. Seja qual for o ponto. Se é o medo que me atravessa agora, uau, eu estou com medo. Se eu estou com medo, eu já estou acessando um extremo meu de coragem de reconhecer o medo. Percebe? É instantâneo. Então, esse equilíbrio entre os extremos é a gente assumir que a vida é 50-50. A vida contém dor e prazer. A vida contém alegria e tristeza. Ela não é só tristeza. Ela não é só dor. Percebe? A vida tem responsabilidades e atitudes irresponsáveis. A vida tem os dois movimentos que parecem extremos. Só parecem. Quando a gente começa a encontrar o equilíbrio, esses extremos desaparecem. Mas a gente precisa, como primeiro passo para mover a resistência, encontrar o equilíbrio de que a nossa vida tem luta e tem repouso. Tem tristeza e tem alegria. Ela polariza. A nossa experiência de transitar entre uma polaridade e a outra é que vai fazendo com que a verdade do ser que eu sou, porque eu não sou a tristeza e eu não sou a alegria. Eu contenho a tristeza, contenho a alegria, mas eu não sou, mas eu acredito que eu sou. Quando eu acredito que eu sou, eu vou acreditar que eu sou um dos extremos. Ou eu sou só sofrimento, ou eu sou só prazer. Alguém aqui já experimentou isso que eu estou falando? Então, respira um tiquinho, vamos lá. Então, esse trabalho nosso de brincar entre um extremo e o outro vai nos amadurecendo. E à medida que eu vou amadurecendo, eu vou compreendendo que estar aqui, nesta terceira dimensão, é lidar com luz e sombra. Não é a luz brigar com a sombra brigar com a luz. Elas coexistem neste nível de realidade. Luz e sombra é uma unidade. Uma dá ativação, outra dá repouso. Então, quando eu começo a compreender essa junção, sabe o que acontece com o medo? Quem tem uma ideia do que é que acontece com o medo? À medida que eu saio da resistência pelo encontro do equilíbrio entre os extremos, desaparece. Progressivamente, eu vou perdendo o medo de ser o que eu sou. Que eu tenho raiva e que eu sou muito amorosa. Certo? Que eu julgo e que eu acolho. Que eu sou intransigente, rígida, que eu sou flexível e doce. Então, eu vou perdendo o medo de ser o que eu sou. E essa é a verdade. Eu dou conta. E verdade é igual a amor. Então, o medo me impede de viver a experiência de transitar livremente naquilo que eu sou. Eu acho que ainda tem uma ou duas. O desejo de amar, acho que eu não vou falar disso não. Pode pular aí. Veja, a gente se sente proibido de amar por dois lugares internos. E depois a gente volta na polarização dos extremos. Primeiro, a gente tem uma ilusão de que amar é produzido, amar produz e confusão. Depois, a gente não se dá conta de que, por estarmos na ilusão, eu vou deixar ou vou diminuir a estima dentro de mim. Eu diminuo porque eu estou polarizado. Eu diminuo porque ou eu amo ou tenho muito medo. Ou eu tenho raiva e quero matar o outro, compreende? A gente teme essa autoestima
autoestima vai diminuindo porque a gente transita, a gente flutua e a gente não quer flutuar. Sabe por quê? Nós temos uma exigência fabulosa de sermos perfeitos. Alguém aqui tem essa exigência? A gente tem uma exigência. Exigência significa dureza, né? De sermos perfeitos imediatamente. Porque não é ser perfeito, é o imediatamente. E quem tem a exigência de ser perfeito imediatamente, ter o mundo a seus pés, é a criança que um dia fomos. Porque o adulto sabe que não vai ter. Então, essa autoestima começa a diminuir porque eu quero ser perfeito, mas eu estou com raiva e logo em seguida eu amo. Como é que eu amo e ao mesmo tempo eu tenho vontade de matar? Como é que eu tenho vontade de matar? Ai, que alegria de encontrar você. Como? Percebe? Então, eu passo a fazer exigências aos outros, às circunstâncias e à vida que eu não estou disposto a fazer comigo. Eu começo a exigir que o outro se comporte do jeito que eu quero, da forma que eu imagino, com o colorido que eu quero, mas não aviso ao outro que precisa fazer isso. Olha como é legal. Eu exijo, dou todas as condições contratuais, mas não dou o contrato para a criatura do outro lado saber, ler e saber que eu estou exigindo isso dele e decidir, dele ou dela, se ele quer participar desse contrato ou não. Então, essa exigência de perfeição imediata, porque eu posso falhar, às vezes, o outro nunca. Não é assim? Ou por acaso vocês não vivem isso? Pode tudo. Então, essa falta de estima vai trazer para a gente, pode dar mais um clique. Observe, à medida que a gente vai vivendo isso, que a gente vai caminhando numa polaridade de um lado para o outro, de um extremo para o outro, a gente vai aprendendo que a realização depende da capacidade de se saber o que se sente e pensa a cada momento. Se eu não sei o que eu estou sentindo e o que eu estou pensando, como é que eu vou liberar o tal do amor? Como é que eu vou abrir mão do medo que me protegeu, entre aspas, esse tempo todo? Então, eu preciso saber o que eu penso e o que eu sinto diante de cada mínima circunstância. Não se assustem, porque você não sabe isso de imediato. Você precisa começar a focar. Eu quero saber o que está acontecendo comigo agora. Eu me abro para. Vocês lembram que eu iniciei a noite fazendo essa pergunta? Então, eu preciso saber, como gratidão, eu preciso saber o que está acontecendo comigo agora. Eu preciso saber o que eu estou pensando. À medida que eu exercito isso, eu vou fazendo, momento a momento, a minha investigação e eu paro de temer o que existe dentro de mim. Porque nós temos a ilusão que tememos fora. Mas nós tememos é o que existe dentro. Aquilo que eu não conheço e que eu também não quero pagar o preço por conhecer. Quanto menos eu sei de mim, mais a minha estima diminui. Menos eu estou confiante do lado de fora. Menos eu tomo decisões assertivas. E, de novo, ponho em movimento aquele ciclo de infelicidade. Então, para isto, nós temos uma condição básica. Quem está disposto a fazer isso? Abrir mão da escravidão. Mas qual é mesmo a escravidão? Escravidão bem alta. Do medo de saber quem eu sou. Do medo de sentir o que quer que eu possa sentir. O que quer que eu venha a sentir. Eu preciso abrir mão da escravidão que eu criei para mim, de viver um papel, um personagem que eu não sou. E se eu abro mão deste personagem, eu também abro mão de fazer com que os outros sejam escravos que possam realizar os meus sonhos, os meus anseios e os meus paixões. Percebe do que a gente vai precisar? Abrir mão da escravidão. Do quanto que eu me escravizo
a minha própria negação daquilo que eu sou. Pode ir mais um. Acho que não é esse, mas lá. Pode passar para o próximo. Oh, então volte lá. Aquele mesmo. Eu achei que ainda tinha um, deu juízo. Então, ele dá para a gente 2 passos importantíssimos. Se eu abro mão do escravo que eu crio para mim, e abro mão do desejo de escravizar o outro, a que ele faça as minhas vontades de forma perfeita, eu vou começar a perder o medo de amar, porque eu começo a desenvolver algo muito legal, que é o respeito por mim. Então, o outro, quando eu começo a desenvolver o respeito por mim, eu vou poder entender que o outro pode sentir o que ele quiser a meu respeito. Ele pode pensar o que ele quiser a meu respeito, porque eu estou começando a me respeitar. Quando eu transito olhando os meus extremos, eu começo a me aceitar como eu sou, nem mais nem menos, nem melhor nem pior. Simplesmente sabendo que agora eu uma raiva, você converte por isso. Daqui a 1 minuto eu posso ter uma grande expansão do meu coração e irradiar luz para o planeta inteiro. Isso não me torna melhor do que ninguém. Percebem? Do mesmo jeito que a raiva não me tornou pior do que ninguém, viver uma experiência de amar não me torna melhor do que ninguém. Então, isso vai me ajudar a desenvolver o respeito por mim, e se eu me respeito, eu respeito o outro naturalmente, sem nenhum esforço, porque isso passa a ser orgânico. Se eu me aceito, eu aceito o outro da forma como ele se expressa. Mesmo tendo a raiva que eu tive hoje de manhã. É verdade mesmo, eu tive muita raiva, mas eu fiquei muito bem, fui lá, fiz uma meditação maravilhosa, que não ia ter o poder de me tirar do meu lugar. Porque eu não tenho mais medo de sentir as coisas. Eu sinto, é só isso mesmo. Não precisa mais. Eu tenho medo, aí eu torno ele consciente e ele desaparece. Esse é um mecanismo tão rápido. Se vocês vão levar um deverzinho de casa hoje, que eu nem sabia que a equipe daqui solicita, mas eu fiz um deverzinho de casa, né? Lógico. Então, segundo passo, quando a gente vai perdendo o medo de amar, é a experiência do sentir-se. Sentir-se vai nos levar a abrir mão de querer possuir o amor e a admiração pelo outro. O amor e a admiração do outro em cima de mim. E aí, desta forma, eu estou me amando. Fica claro esses 2 pontos da abertura do medo? Então, o respeito a si próprio só vem se nós aprendemos a soltar a exigência de que o outro tem que ser perfeito. Esse é o primeiro passo. Aceitar o outro como ele é, passa pelo lugar de me aceitar, do tamanho e na medida do que eu sou. E o segundo passo é aprender a amar-se, e desta forma eu abro mão de possuir qualquer coisa em relação ao outro. Então, eu abro mão da escravidão, de ter que corresponder a um modelo quadradinho, bonitinho, pintado de preto e branco ou da cor que eu quiser. Fica claro isso? Então, toma uma respiração. A gente vai virar a última transparência, porque eu estou sendo obediente. Estamos no horário. Então, seja o que você é. E o que você é uma coisa tão simples, eu devia ter colocado de branco para vocês verem direito. Se chama Deus. Nós somos o divino experienciando a si próprio. Nós não vamos vir a ser. Nós somos. Agora. É essa perfeição da criação. A perfeição da criação é que nós temos eternidade para o desenvolvimento. Mas precisamos abrir mão da preguiça. Porque a eternidade se chama o minuto presente. Só aqui eu sou eterno. Não sou eterno no passado, porque ele não existe mais. Tampouco no futuro, que também não existe. Só no presente eu vivo a eternidade. Só no presente eu posso ser o que eu sou. O divino, experienciando a si próprio. Toma uma respiração agora. Feche os olhos por alguns segundos. E você volta naquela transparência inicial que tem 3 frases.
É isso que eu vou deixar pronto. Respirando. Então, tome essa respiração bem profunda. Leve a sua consciência para tocar o seu coração. E se for possível, traga as suas mãos ao centro do peito, de modo que uma palma da mão encontre a outra. E você possa, com os polegares, apoiar suas mãos em forma de prece no centro do peito. E você respira. Respirando e soltando. Leve a sua consciência para o lugar onde os polegares tocam o centro do seu peito. Apenas intencione deslocar-se para dentro deste espaço, o mínimo espaço existente entre o seu peito e a pele dos seus dedos polegares. Abra-se a este lugar. À medida que você respira e vai para dentro deste lugar, perceba até onde seja possível que o seu coração começa a expandir. À medida que você respira dentro deste lugar, vá afastando as suas mãos, abrindo um espaço entre elas. Um espaço que seja confortável para você. E leve a sua atenção para dentro deste espaço sagrado. É o espaço do seu coração. Respire para dentro do espaço sagrado do seu coração. Focando com a sua consciência mais profundamente. Mergulhe mais para o centro deste espaço dimensional expandido do seu coração sagrado. Lá no centro deste espaço, uma gema luminosa, uma gema preciosa, pulsa. Toque com a sua consciência a gema sagrada no centro do espaço dimensional do seu coração expandido. Abra-se às irradiações da gema sagrada. É o santo dos santos em você. É o seu lugar mais precioso. Tome mais uma respiração em contato com a gema sagrada. E deste lugar, quando possível, gire as palmas das suas mãos para frente e irradie a gema sagrada. Irradie essa luz, envolvendo toda a humanidade. Continue em contato com a gema sagrada, a sua joia mais rara, o seu coração, apenas irradiando. Permita-se flutuar mais profundamente para dentro da gema sagrada, tocando a sua consciência mais profunda. Enquanto as ondas de luz envolvem toda a humanidade. Tome mais uma respiração em contato com a gema sagrada. E vá trazendo as suas mãos de frente, uma para a outra. Respirando dentro deste espaço. Focando na gema sagrada, abrindo-se a você mesmo, a este poder universal, o maior poder existente, o seu coração.
Tome mais uma respiração. E vá trazendo as suas mãos uma ao encontro da outra, tomando todo o tempo que seja necessário. A gema sagrada, toda a luminosidade e radiância, você vai trazendo na palma da mão ao encontro da outra, no seu tempo. Respirando com mais consciência, trazendo profundamente todo este campo expandido do seu coração ao centro do seu peito. Quando as suas mãos tocarem uma palma com a outra, repouse os polegares no centro do peito. Aguarde alguns segundos, respirando e permitindo-se integrar todo este campo de amor que é você. E quando tenha sido suficiente, você solta as suas mãos, honra e agradece a você por este passo em sua direção na noite de hoje.